A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Penal, tem a honra de apresentar o webinar Perseguição: Perspectivas após a criminalização do stalking, evento organizado pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, nossa ilustre doutora Daniela Paes, presidente da Comissão de Direito Penal da OAB São Paulo. Boa noite a todas e todos. É com muita alegria, muita satisfação que eu faço a abertura desse evento, um evento extremamente importante e que significa, para mim, especialmente, um grande avanço. Em novembro de 2019, a nossa comissão realizou um evento nesses mesmos moldes, mas naquela época presencial, lá na OAB São Paulo, na sede da Sé, e nós contamos, na ocasião, com a participação da doutora Luciana Gerbovic e da doutora Daniele Galvão, justamente para tratar desse tema, numa época em que ainda não havia o tipo penal da perseguição. Corria no Senado e na Câmara, acho que em torno de 4 projetos de lei, e nós todos concluímos que havia ali uma lacuna muito grande nesse sentido, que era bastante importante que houvesse uma previsão de um tipo penal que coibisse, né, o stalking, o famoso stalking. Em março desse ano, né, no dia 31 de março, foi sancionada a Lei 14.132 de 21, que introduziu no nosso ordenamento jurídico o artigo 147-A, que trata justamente do crime de perseguição, o famoso stalking. Então, em razão disso, né, dessa grande mudança legislativa, que traz um grande impacto, né, na nossa vida, especialmente na vida das mulheres, nós resolvemos, então, chamar novamente a Luciana Gerbovic, chamar a Dani Galvão para fazer a mediação desse debate, o doutor André Calegari e a doutora Priscila Pamela para tratar do tema. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Daniele Galvão, que é conselheira da OAB e uma grande amiga, para fazer a mediação desse debate tão importante e que me deixa bastante feliz. Muito obrigada, que vocês tenham uma ótima palestra, uma ótima noite. Boa noite a todas e todos. Gostaria de saudar a Comissão de Direito Penal, sempre muito preocupada com os avanços legislativos e com as alterações legislativas, e parabenizar justamente por escolher o tema de novo para trazer esse debate. Agradecer por terem me chamado para mediar esse debate dentro de uma mesa com amigos queridos. E, sem mais delongas, gostaria já de apresentar os nossos palestrantes, nossos debatedores de hoje, começar pela doutora Luciana Gerbovic, que tem um livro sobre stalking, era a primeira obra assim, de peso sobre o tema no Brasil. Eu aguardo ansiosamente, Luciana, uma segunda edição, porque o livro está esgotado, né? Ou uma nova impressão. O livro é incrível, já tive a oportunidade de lê-lo inteiro, mas infelizmente está esgotado, por isso este debate é tão importante sob uma ótica não só criminal, mas também civil. Doutora Luciana é advogada, é conselheira da OAB São Paulo, conselheira seccional da OAB São Paulo, tem um projeto incrível da escrevedeira, e eu gostaria já de passar a palavra para a doutora Luciana, para nós falarmos sobre o stalking, sobre a perspectiva da área civil. Obrigada, Daniele. E, bom, boa noite para quem está aqui nos assistindo. Obrigada, em primeiro lugar, pelo tempo de vocês, né? O tempo que vocês estão cedendo aí para a gente. Queria agradecer a doutora Daniela Mediolaro, presidente da Comissão de Direito Penal da OAB São Paulo, presidente desta mesa, na pessoa de quem eu cumprimento aqui meus demais colegas dessa mesa virtual. E, pois é, Daniele, estou aqui atualizando o livro agora, né? Por conta da lei, e está sendo sofrido atualizar, está dando mais trabalho do que eu imaginava,
Mas está sendo importante porque eu já começo dizendo aqui, gente, que eu sou a civilista, acho que dentre os criminalistas aqui, tá? Eu nunca atuei com direito penal. Então, quando eu falar alguma coisa de penal aqui, a chance de eu usar um termo errado, assim, é 200% de chance. Então, vocês me perdoem, tá? Direito penal eu vi lá na faculdade. E sempre que eu atuei em casos de stalking, eu contava com os colegas criminalistas, né? Mas é isso, né? Uma civilista está aqui falando de stalking, né? Numa mesa aqui, a gente está falando de uma lei agora que tornou essa prática crime, e estava falando da revisão aí do livro, e eu estou vendo o quanto eu comecei a estudar o stalking faz muito tempo, né? E quanto a coisa mudou, né? E quanto a coisa realmente precisava mudar. Então, a Daniele Galvão falou que o livro é de peso, eu agradeço, Dani, mas você vê, ele literalmente, assim, ele é levinho até, né? Porque quando eu tomei conhecimento deste termo, stalking, eu estava no mestrado, né, em Direito Civil, e nós fomos estudar na época, os novos danos, né? Então, falou-se de bullying, de mobbing, aí teve o termo stalking, eu falei, nossa, mas o que é isso? Stalking, nunca ouvi falar. E quando o professor começou a falar o que era o stalking, eu me interessei e falei, vou pesquisar. Tinha que apresentar um seminário, eu escolhi esse tema, que eu fiquei interessada, comecei a estudar ali para o seminário e não achei nada no Brasil, não achei nada aqui, não achei um livro, não achei um artigo. Então, comecei a ler artigos de fora, né, fazendo essa pesquisa, mas fui tomando uma consciência, falei, não, peraí, eu posso não conhecer esse nome, mas eu sei do que está sendo falado, né? Então, comecei a conversar com outras pessoas. Ah, eu estou estudando, estou vendo aqui sobre stalking, e várias pessoas, nossa, mas o que é isso? Né? Aí eu ia lá, comecei a explicar o que era o stalking, e, de novo, várias pessoas falaram, nossa, mas eu já passei por isso. Né? Ou eu conheço alguém que passou por isso. E nesses estudos, então, acabei transformando o stalking na minha dissertação ali de mestrado. E voltada mais, como eu estava no direito civil, para a responsabilidade civil pela prática de stalking. Né? E aí sim, aprofundei bastante, né? Livros de fora, mandei vir muito livro, e pesquisando que países que falavam disso, como que tratavam o stalking, fui tomando conhecimento de histórias, né, de perseguição, e fui ficando horrorizada, né? Porque eu falei, a gente não fala de stalking, a gente não sabe o que é, a gente nem tem um termo em português para isso, mas isso não significa que isso não existe, né? Pelo contrário, a gente vai estudando e vai vendo que a prática do stalking é tão antiga quanto a existência do ser humano aqui na Terra, né? E aí fui com essas reflexões. Por que alguns países já estudam tanto o stalking, né? Por que alguns países já legislam sobre isso? Por que alguns países isso é crime e em outros a gente nem ouve falar, né? O que às vezes nem é uma questão para o direito, né? Tem muito, acho que uma questão aí da sociologia também, tudo. Mas fui ficando muito impressionada com a falta de informação. E eu acredito que a gente... Então, eu falo, bom, como que a gente vai? E fui tomando conhecimento disso. As mulheres eram e são as maiores vítimas, né? Muitos países onde o stalking
já era estudado há mais tempo, pesquisado, em muitos lugares ele é tratado como uma das formas de violência contra a mulher, né? É de 70% para cima, assim, ó, o número de vítimas mulheres, né? E tem-se muito a ideia, às vezes, quando se fala nessa perseguição, muito a ideia daquela perseguição que envolve celebridades, né? Então, a pessoa, que nos Estados Unidos, inclusive, a primeira lei que tratou disso, que foi na Califórnia, foi por conta do assassinato de uma atriz que recebia, assim, cartas, né, de um fã lá que estava perseguindo e acabou sendo assassinada. E quando a gente começa a estudar mais, a maioria dos casos de stalking não trata de casos de celebridades, não é fã alucinado, aí maluco que está perseguindo a pessoa. São casos aqui como nós, mulheres aqui como nós, que família sai trabalhar, sai estudar, toca a vida e tá sendo perseguida, né? Então, a minha grande preocupação em começar a estudar e para escrever o livro, tudo, foi levar isso ao conhecimento da maior número de pessoas que eu pudesse, né? Porque como que a gente vai se proteger de algo? Como que a gente vai prevenir alguma coisa se a gente não sabe nem reconhecer essa coisa, né? Porque, como a maior parte dos casos de stalking, os perseguidores, eles conhecem as vítimas, e os casos mais comuns são casos de relacionamentos interrompidos, né? Então, a mulher interrompe aquele relacionamento, não quer mais ter o relacionamento com aquela pessoa, com o homem, e ele começa a perseguir, né? Começa a transformar a vida daquela mulher num inferno, né? Para fazer com que o que eu estudei, né? E quando os psicólogos, os médicos falam sobre isso, eles falam, o perseguidor, o que ele quer? Ele transforma a vítima num objeto, né? Ela deixa de ser uma pessoa para o perseguidor. E o que ele quer mostrar é que ele está com o poder sobre ela. E a dor que ele está sentindo, ele quer colocar na outra pessoa. Essa dor desse abandono, dessa rejeição, ele quer que a outra pessoa também sinta, né? Então, assim, eu tenho vários casos para contar, casos que eu estudei, que eu li sobre, casos que eu atendi, né? São casos horrorosos. Falo, as pessoas têm uma morte em vida, às vezes, porque a gente vê mulher que é isso, você tem que mudar de cidade, mudar de casa, você tem que mudar de nome, você tem que sair do emprego, né? Então, como algo que provoca esse tipo de dano, né? Como que não é nem nomeado né? Então, muitas das mulheres com as quais eu conversava, e aí a gente sabe que isso acontece muito, né? Principalmente a doutora Priscila, casos de violência contra a mulher, onde nós ainda nos sentimos culpadas por sermos vítima, né? Porque, além de tudo, nós somos responsabilizadas até, né? Então, assim como você fala que uma mulher foi assediada, mas que roupa está usando, né? Os casos de stalking que eu ouvia as próprias mulheres falavam, como que eu fui me envolver com uma pessoa dessa, né? Onde que eu errei? Eu falei, não, você não errou, porque não tem escrito na cara da pessoa, olha, eu vou te perseguir depois se você terminar o relacionamento comigo. Não tem. E os casos de doenças, de psicopatias, são ridículos, assim, os números, entendeu? O perseguidor não é doente, não. O perseguidor, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, o que ele quer fazer com que a vítima sinta, tá? Então, a grande preocupação foi essa, assim, falar sobre isso, dar nome, mostrar que isso não é fruto de uma infelicidade, de um mero acaso, que azar, que não, você está sendo vítima de uma pessoa que está com a intenção, ela está agindo dolosamente para que você se sinta desse jeito,
né? Para que você se sinta uma pecinha nas mãos do perseguidor, né? O que ele quer mostrar é isso: faça o que você quiser, eu não vou te dar sossego. Então, os casos são horrorosos. O livro, quando eu escrevi, eu tinha poucas decisões no Brasil, inclusive do judiciário, sobre stalking, usando esse termo, às vezes até mesmo usando o termo perseguição. Tive casos da justiça, né, Tribunal de Justiça no civil, onde houve, a gente tinha aí uma condenação, né, monetária, ali, uma responsabilidade civil sobre isso, mas era, às vezes, sentir no bolso, né, aquilo que você provocou, quem sabe no bolso, você indenizando ali a pessoa. Mas eu acho que a grande maioria, as vítimas, assim, o que a gente ouve, os danos, às vezes, chegam num ponto assim que eu acho que às vezes ainda nem, sabe, não tem reparação possível. Quando a gente ouve as mulheres falando como elas estão se sentindo, o que elas mudaram na vida delas por conta disso, né? E a conclusão um pouco do livro foi nesse sentido. Falei, bom, tá bom, se eu precisar ir para responsabilizar civilmente, o Código Civil, depois veio até a Lei Maria da Penha, que dava para tentar usar um pouco para os casos de perseguição, isso resolve, né? Mas e a legislação penal? Tantos países tipificaram, né, criminalizaram essa atitude, essa prática. O que nós vamos fazer no Brasil? E eu sou uma pessoa, gente, contra a prisão. Não acho que vai resolver nada, mas alguns casos, o que tem que ser feito para essa vítima poder voltar a viver com alguma liberdade, porque o stalking ele ataca isso, né? Ele ataca a liberdade da vítima, ele invade ali, ele tira a liberdade, ele ataca a privacidade, né? E tive vários casos que não tinha, eu pedi, as mulheres me ligavam, vai para a delegacia, faz BO, se dava para tentar alguma. A gente usava uma obrigação de não fazer, de não chegar perto, medida protetiva pela Maria da Penha, a gente usava da criatividade aí para ver o que era possível fazer. Mas muitas vezes não tinha como parar, não tinha como parar. Então, eu acho que esse é um dos casos onde vai ter que ter uma previsão de prisão, né? Não sei se vocês criminalistas depois queriam ouvir, mas o livro foi... A minha conclusão foi um pouco nisso, assim, foi essa. E agora, né, estamos aqui, achei interessante, depois foi se falando cada vez mais, acho que tem uma coisa muito interessante de uma geração aqui, mais nova aqui que a nossa, que eu ouço muito, tenho sobrinhas nessa idade, assim, de 20 e poucos anos, que começavam, uma vez, falar assim para mim, tia, estou stalkeando aqui um cara. Que isso, menina? Como assim, né? Não, porque ela estava lá nas redes sociais dando like em todas as fotos da pessoa. Falei, não, pera, por favor, vamos nomear as coisas, é muito importante, né? Assim, eu também sou escritora. Falei, gente, a palavra tem poder, a palavra é importante, né? Você não está stalkeando ninguém, stalkear, você causa um dano a outra pessoa, você está dando like aí, tipo, na minha época eu falava uma paquera, assim, né? Tipo, então, começou-se isso também me preocupou, porque eu fui ouvindo, eu dou aula também para jovens, né? Fui ouvindo muito eles falarem, estou stalkeando. Então, eu falei, não, então, se isso é stalkear, a gente precisa chamar a perseguição de outra coisa, né? Porque quando a gente está falando de uma perseguição que causa um dano. Então, essas coisas foram me preocupando, a gente achar o nome certo, a gente nomear, a gente falar, olha, isso aqui causa dano, o que causa o dano, afinal, né? Qual é essa prática? E então fui falando, fui dando palestra, fui conversando bastante com quem dava para conversar sobre isso, e achei muito interessante quando foram surgindo os projetos de lei.
que acho que, inclusive, é o que virou a lei agora, que foi inspirado numa matéria do Fantástico, né, do programa de televisão lá da Globo, sobre stalking, né? Então, eu falei, olha a importância de a gente falar sobre isso, né? De nós ouvirmos essas vítimas para a gente tentar, de alguma forma, dar alguma proteção para essas pessoas. É isso, minha história. Luciana, muito obrigada. É sempre assim, um prazer te ouvir. Eu gosto muito, nesse tema nem se fala. E essa preocupação de gradação mesmo sobre visualização, por exemplo, de perfis, como você falou das suas sobrinhas, né? Esse termo foi difundido nos últimos tempos como uma prática de entrar no perfil de alguém e dar likes, ou uma prática de tentar descobrir se aquela pessoa é amiga do fulano, saiu com o ciclano, tá solteiro, não tá, dentre outras coisas. Então, não vou usar o termo investigar, mas é a curiosidade de saber sobre outra pessoa, o que é muito diferente num grau de perseguição. Então, eu vejo a importância da atuação não só do penal, e aí a gente vai ouvir os nossos outros dois palestrantes, mas essa questão do cível não é também só uma reparação do dano, né, Luciana? Muitas vezes a maior preocupação da vítima é muito mais cessar com aquela conduta do que reparar, ou receber dinheiro, ou ter o dano até então, porque muitas vezes, como você bem disse, o dano é irreparável. O que importa é acaparar com aquela... Claro, Eu sempre falei, gente, quando chegou na responsabilidade ali, que já deu errado, né? Já aconteceu o que não devia, né? E aí eu vejo toda essa discussão social mesmo sobre a conduta do stalking, mas como perseguição e não como monitoramento, não como curiosidade, como paquera, ou mesmo como atrás de fofoca, é um aumento nos últimos anos, realmente, tanto é que culminou numa nova legislação, justamente para situações mais graves. E daí, justamente por isso, a gente chamou o professor André Luiz Calegari, que além de um brilhante advogado, doutor pela Faculdade Autônoma de Madrid, é um grande amigo, né, professor do IDP, e que tem estudado essa nova legislação e falado sobre o crime de stalking, fazendo já também um paralelo com antigas condutas de ameaça, do que a gente vinha tratando quando nós não tínhamos essa tipificação específica. Então, já passo a palavra para o meu querido amigo André Luiz Calegari para nós tratarmos sobre o tema. Boa noite a todos, é uma satisfação, uma honra muito grande. Eu agradeço inicialmente ao convite que me foi formulado pela querida amiga, a ilustre professora e advogada criminalista Daniele Galvão, que eu sempre me socorro quando preciso das questões processuais e a convido para o nosso grupo de pesquisa do IDP. Então, fica aqui minha homenagem, meu carinho, né, e minha admiração por ela. Também faço uma saudação toda especial à doutora Daniela Mediolaro Paes, que é presidente da Comissão de Direito Penal da OAB de São Paulo, e na qual eu estendo a saudação a minhas colegas de exposição hoje. Já ouvi atentamente a doutora Luciana sobre o aspecto, evidentemente, mais na parte civil da responsabilidade, mas que estão intrincadas as questões também com o direito penal, evidentemente. E até quando a gente fala muito de dano, né, o stalking, na realidade, do delito de perseguição, ele nem requer tanto esse dano físico, como a gente está acostumado. Ele pode até causar um temor psicológico em relação à vítima. Tá? Mas, antes disso, eu ingressaria numa questão interessante, já que as mulheres aqui são a maioria e falaram que são mesmo, de fato, as que sofrem com esse delito de perseguição. É interessante que nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa no ano de 2016, se não me falha a memória, e que foram vítimas desse delito mais de 3,8 milhões de pessoas, a partir dos 16 anos ou mais, e que majoritariamente, na sua esmagadora maioria, eram mulheres as vítimas de perseguição. Então, evidentemente que esse delito veio protegê-las, né? E é importante que se traga isso. Eu trago uma má notícia antes de entrar na esfera propriamente penal, para dar uma resposta à doutora Luciana: não tem prisão, não. Tá?
e nem vai ter. Dificilmente esse delito, não que eu não defenda, e vamos lá, eu estou só fazendo um aspecto técnico para não ser massacrado pelas minhas colegas de debate. Não que eu não diga que nós não teremos que coibir de uma forma mais drástica, mas vou explicar por que processualmente, a Dani pode me corrigir, eu chamo a Daniele Galvão de Dani carinhosamente, mas a Dani pode me corrigir depois processualmente, pelo fato de imposição das penas que estão combinadas a estes delitos, né, que vão impedir, na realidade, na maioria dos casos, a imposição de prisão preventiva ou até mesmo de prisão em flagrante e até mesmo a própria prisão em eventual condenação. Mas começando em referência ao porquê da tipificação, evidentemente que havia um vazio legislativo, um vácuo jurídico em relação a esse delito de perseguição. O que acabava acontecendo? Em muitos dos casos, quando havia um registro de ocorrência, nós acabávamos tendo ou bem a tipificação de uma perturbação do sossego alheio, que é uma contravenção penal, que muitas vezes não dava em nada, porque nós tínhamos aí o juizado especial, outras vezes nós não tínhamos uma boa adequação propriamente da figura típica, dizendo que a própria perturbação do sossego não ficava comprovada. Ou nós íamos para o máximo, que era o delito de ameaça, o tradicional delito de ameaça, previsto no 147 do Código Penal, que era, na realidade, aquela ameaça onde havia uma promessa de mal injusto e grave. E esses delitos, a gente sabe que existe também uma dificuldade de comprovação, porque normalmente eles não deixavam rastro. Antigamente era para ameaça via telefone, hoje não, evidentemente que fica lá, registrado, principalmente quando for pelas redes sociais, ou quando for por mensagens via correio eletrônico, etc. Mas ficava antes entre a palavra do agressor e a palavra da vítima perseguida. Então, o legislador, nesse vazio legislativo, cria o tipo de stalking para proteger essas mulheres que eram vítimas de perseguição. E eu aqui também faço as palavras aqui da Luciana, dizendo que, evidentemente, isso é verdade, né? Normalmente, pelas pesquisas verificadas em direito penal, são delitos que se cometem em rupturas de relacionamento, onde uma das partes fica descontente com o término e começa a perseguir a vítima. E essa perseguição, ela não se dá só nos meios eletrônicos, ou por via telemática, ou por via telefônica, porque muitas vezes é o que o tipo penal visa proteger, ela se dá com a perseguição efetiva, impedindo a vítima de frequentar os seus lugares tradicionais, bares, restaurantes, clubes, escolas e etc. A vítima fica tão atemorizada que acaba mudando a sua conduta normal para outra, né, atemorizada, que a impede até mesmo de sair de casa. Claro, o legislador faz esse pensamento, procurando proteger que o bem jurídico aqui é a liberdade individual do ser humano, da pessoa, principalmente a mulher, mas nós vamos ver que existem alguns problemas de aplicação. Por quê? Porque, evidentemente, o conceito, se nós formos ver de stalk, no inglês, significa perseguir, aproximar-se silenciosamente da caça, claro, isso aqui não é um conceito jurídico, atacar à espreita. Então, é isso que faz. O delito de stalking, ele designa a prática de atos de invasão de um sujeito da intimidade de outra pessoa, coagindo, influenciando, monitorando as atividades e ameaçando até gerar a restrição de liberdade dessa pessoa. Isso num conceito genérico. A nossa tipicidade, eu não vou ler, porque todos que nos assistem são advogados ou estudantes, ela vem estampada no 147, e o problema dessas formas de stalking é que nós temos lá, quando a gente ameaça a integridade psicológica ou física da vítima, quando restringe a sua capacidade de locomoção, ou quando invade ou perturba a esfera de liberdade ou privacidade dessa vítima. Vejam que o problema aqui, e alguns autores já têm publicado no direito penal, é que esse é um tipo penal aberto. Muitas vezes vai ter que se utilizar um critério de hermenêutica para fechar o tipo, e aqui, e vejam, minhas queridas colegas, eu não estou criticando a edição do tipo, não sou favorável a ele.
O problema é que quando nós abrimos demais os tipos penais, tá, nós ferimos um princípio básico e elementar do direito penal. A minha presidente da comissão aqui de direito penal do OAB deve saber disso, né? Nós somos os maiores defensores da taxatividade, justamente para nós não deixarmos aberto, tá, a interpretação depois de cada um, do delegado, do Ministério Público e do próprio aplicador, o juiz, que ao fim e ao cabo, vai decidir os casos de stalking. Então, não é que nós não tenhamos que ter o tipo, é que nós temos que ter cuidados. Por exemplo, quando a gente fala restringir de qualquer forma, né, ou reiteradamente, quantas vezes isso são necessários? Porque várias vezes isso acontece na legislação entre continuidade delitiva ou crimes habituais, né? Então, um ato só tipifica a conduta, quantos atos são necessários? Qual é esse temor psicológico? Enfim, eu vou fazer uma passada por cima geral e depois eu deixo para a gente verificar os problemas, né, que podem, na realidade, gerar de aplicação desse crime. Evidentemente que nós temos, né, as formas majoradas, que aí são aplicadas contra criança, adolescente ou idoso, contra a mulher por motivos de condição de sexo feminino e mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Evidentemente que aqui também, né, nós temos, muitas vezes, aplicação em concurso com a Lei Maria da Penha. Uma questão que me preocupa, voltando à fala da Luciana, era a questão processual propriamente dita, para nós não ficarmos só na análise do tipo. Por quê? Primeiro, essa é uma ação penal condicionada à representação. Tá? Então, o sujeito, a vítima, melhor, de perseguição, vai ter que representar. Via de regra, é competência da Justiça Estadual. E, na maioria dos casos, a competência será, se for o caput, o 147A, será do GCRIM. E aí, Luciana, o que vai acontecer? Na maioria dos casos, também caberá a transação penal, tá? Que pode ser um pedido recíproco de desculpas, ou uma retratação, um dizer do perseguidor que não vai mais se aproximar da vítima, ou até o pagamento de cestas básicas, enfim. Nos casos majorados, tampouco nós vamos fugir muito disso, porque ainda que saia do juizado especial criminal, isso cairá, na realidade, numa vara da Justiça Estadual, normalmente, tá? E caberá a suspensão condicional do processo. Então, vejam que nós não teremos aqui uma margem muito grande de evitação desses delitos de perseguição via direito penal. Esses dias, até num programa de rádio, me perguntavam, mas isso vai inibir que a gente tenha agora menos casos de violência doméstica? Eu disse, eu acredito que não. Tá? Às vezes o direito penal ele é muito mais simbólico do que efetivo. E outras vezes esse simbolismo se torna muito mais efetivo pela sua gravidade. Mas aqui me parece que o sujeito ativo do delito, o perseguidor, não se importará muito. Essa é a minha preocupação. Tá? Que talvez uma mera aplicação de uma sanção, como uma admoestação, tá? Um pagamento de uma cesta básica, uma suspensão condicional do processo, faça com que gere ainda uma maior ameaça por ele, depois de admoestado, e dizer, não, agora eu vou para cima da vítima. Talvez nós tivéssemos que ter, e eu acho que pode, as cautelares sim, embora não a prisão, nós podemos, talvez, aplicar essas medidas de afastamento, de proibição de se aproximar da vítima, etc. O problema que, em regra, e aqui a professora Dani Galvão pode me corrigir, via de regra não cabe flagrante nem fiança, né, porque a pena é de 6 meses a 2 anos. E nós sabemos que nesse crime não caberia prisão em flagrante. Nas formas majoradas, caberá o flagrante, porque não se trata de infração de menor potencial ofensivo. Mas aí nós temos outro problema. Nesse crime não cabe prisão preventiva. Aí vejam, o perseguidor está lá importunando a vítima, reiteradamente. Né? Isso está lá por várias mensagens, por mensagens no Instagram, no Facebook, etc. Posso decretar a preventiva como garantia da preservação da vida da própria vítima? Entre aspas, seria aqui garantia da ordem pública, porque nós não temos no CPP, né, Dani, um requisito específico que diga que é para a proteção da vítima. Mas, enfim, não caberia por quê? Porque esse crime não tem pena que ultrapasse a 4 anos de prisão.
então, pela regra do artigo 313, inciso 1º do Código de Processo Penal, ficaria vedada a prisão preventiva. Eu entendo que as medidas cautelares diversas, sim, acho que o juiz poderia, se provocado, editar medidas de proteção aqui, como o afastamento, a proibição de aproximação em relação à vítima perseguida. Mas também é algo que não foi pensado de forma muito clara pelo legislador. E, para finalizar minha primeira intervenção, acho que nós temos um problema seríssimo com os meios de obtenção de prova, que ninguém está se dando conta disso. Se nós lermos atentamente a lei das interceptação telefônica ou telemática, o artigo 2º, inciso 3º, da Lei 9.296, diz que não vai caber porque a pena não ultrapassa o limiar de 4 anos exigido pela lei. Então, como é que nós vamos fazer a prova desse delito? Aí as senhoras, minhas colegas de debate, ou os que estão nos escutando, podem dizer o seguinte: não, mas professor, nós temos lá, na realidade, as imagens, os prints de tela, na realidade, a ata notarial feita. É verdade, e isso não é impeditivo. Mas quando, por exemplo, nós temos a necessidade de uma intervenção mais drástica, que seria uma escuta telefônica, para comprovar essa reiteração, ou porque o perseguidor não deixou esses rastros, e a única possibilidade talvez fosse, através de uma escuta telefônica, de um monitoramento, isso é inviável em face da pena prevista para esse delito. Tampouco caberá escuta ambiental, pela mesma razão prevista na Lei 9.296/96, porque há o limitativo da pena imposta a esse delito. Então, essas seriam as considerações iniciais. Vejam que, de um lado, é importante, sim, a edição do delito, nós temos que proteger as mulheres. É verdade, eu concordo com tudo que foi dito no começo, na maioria desses casos são por rupturas, porque uma das partes não aceita isso, e não o aceitando, de forma equivocada, acha que é dono da vítima, e que pode tê-la sob o seu cabresto, controlando-a e gerando um temor psicológico que nós sabemos onde, na maioria das vezes, termina. Muitas vezes em lesões corporais de natureza grave e até mesmo em morte com homicídios praticados, como nós já sabemos, pelo feminicídio. Então, essas seriam minhas primeiras considerações. Eu agradeço, renovo meus agradecimentos pelo convite e depois fico à disposição para qualquer das perguntas ou o debate que for necessário. Muito obrigado. Obrigada, Calegari. A gente compartilha de algumas angústias similares, assim. Uma das questões que mais me incomoda realmente é essa parte probatória. Incomoda justamente pela dificuldade, e não só pela dificuldade, por exemplo, da interceptação telefônica, mas de obtenção dos dados de contas fakes, né? Contas falsas em perfis, ou seja, uma restrição a conseguir dados de quem criou essa conta, por exemplo, para conseguir vincular a uma pessoa física, a um CPF existente. Então, eu preciso que haja essa quebra, né, e esse fornecimento desses dados, e que muitas vezes tem uma ressalva das redes sociais ou dos provedores, etc. e tal. Até porque a perseguição vai ser feita por alguém, mas nem sempre com a sua face aparecendo, né? Eu digo isso porque eu não vou me chamar de vítima, na verdade, eu fui monitorada por um tempo. Quem estava na reunião lá de novembro de 2019 deve lembrar dessa história, durante um tempo, por perfis que até então eu não sabia que eram fakes, porque estavam no meio, dentre outros dos meus amigos, mas que incluíam amigos dos meus amigos, então sabia de todos os meus passos, com quem eu falava, quem eu adicionava, nunca me ameaçou, mas sabia exatamente de todos esses passos. E a prova em relação a isso, para chegar a quem era a pessoa física relacionada, ou quem era o CPF, né, relacionado à criação desses fakes, ela foi bastante difícil. E aí, já para passar a palavra para a Priscila Pâmela, só para fazer constar que eu vi essa semana que o Instagram criou um mecanismo de bloqueio de perfis, não só do perfil atual, mas de contas futuras que aquele mesmo aplicativo, naquela mesma celular crie.
Então, você pode bloquear o perfil ou bloquear o perfil e outras futuras contas. Contas que a pessoa já criou, não dá, pelo que eu testei. Mas contas futuras criadas por aquele dispositivo seriam bloqueadas, o que é interessante, porque se a perseguição é feita não diretamente por alguém que se mostre com a sua cara, o seu perfil, o seu nome, o seu e-mail, a criação habitual ou consequente de novos perfis dificultaria essa questão probatória e dificultaria realmente a identificação de quem é a pessoa. Bom, eu não vim aqui para palestrar, hoje, na verdade, eu vim só aqui dar uns pitacos e instigar o debate. Então, gostaria de apresentar a nossa querida Priscila Pamela Santos, que é advogada, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo, diretora do IDDD, professora, âncora do jornal, né? Ela vai rir. Não, a Priscila tem feito intervenções interessantíssimas na televisão, falando do direito, da importância da defesa das pessoas, da política criminal e penitenciária. Priscila, a palavra é toda sua. Gente, para quem está assistindo, eu não sou âncora de jornal. É sim, da CNN da Cultura, tá? Não, não. De 2 emissoras, minha filha, ainda por falta de uma, são 2. Ai, boa noite a todas e a todos que aqui nos assistem. Agradeço muito ao convite da minha querida amiga Daniela, presidente da Comissão de Direito Penal. Muito feliz por compartilhar essa mesa, que ela também chamo de Dani, enfim, são todas amigas, não vou cumprir aqui formalidades, da Dani Galvão, da Lu. André, é um prazer, né? Enfim, é sempre uma inspiração aqui para quem trabalha com direito penal. E também me sinto muito honrada por compartilhar esse espaço virtual contigo. Eu pensei em várias coisas para a gente falar aqui, algumas delas já foram trazidas com excelência pelo André, então não vou nem pensar em retomá-las. A Lu falou na questão da prisão, e eu pensei em iniciar justamente a partir daí. A gente tem criado vários mecanismos, né? Enfim, a proteção da mulher vem cada vez mais sendo uma crescente, porque se entendeu que o que nós vivemos hoje é uma epidemia, né? O crime, a violência contra a mulher, ela se compara a uma epidemia mesmo. O número de vítimas que se tem a partir de crimes de violência contra a mulher são altíssimos. Depois eu até falo um pouquinho dos dados. E a questão é que muitos homens acabam presos por essas práticas e os crimes não diminuem, né? Então, a questão da prisão, infelizmente, não é a resposta. Eu acho que sim, a criação desses tipos, por vezes, ele auxilia na proteção e é extremamente importante, mas a prisão em si não traz o resultado que a gente espera, né? Esse machismo tão enraizado que torna a mulher uma propriedade, que objetifica a mulher na visão dos homens, isso, prisão nenhuma recupera, né? Enquanto nós não tivermos, de fato, implementação de cultura para que, visando, né, essa diminuição de violência, visando ali a equidade de gênero, nós não vamos avançar nessa pauta, infelizmente. É muito triste, mas cada dia mais eu sou procurada por mulheres vítimas, e aí pergunto, você atende? Eu falo, gente, infelizmente atendo cada vez mais, porque os números não param de crescer, né? Então, é isso, uma crescente de leis e ainda assim os números não diminuem. Então, não é a prisão, a lei, eu acho que para além de ser simbólica, ela é importante. Só um exemplo rápido de um caso em que eu tive, em que ele fica, o agressor, o perseguidor, o relacionamento tinha acabado, e ele ficava indo, assim, à noite na academia onde ela frequentava, à noite onde ela estava, na porta da casa dela, sempre ali, quando chegava, onde é que você estava? Tá chegando essa hora, por quê? Enfim, aquela pressão, e ela foi e registrou uma ocorrência, e assim que ele recebeu a medida, que ela foi concedida a medida protetiva, ele não mais a procurou. Então, assim, por vezes é tão importante porque por vezes funciona, né? Então, assim, olha, se eu procurar, posso ser preso, enfim, não sabe direito quais são as consequências. Então, para muitos casos, elas são esse arcabouço todo, eles são muito significativos. Mas é que eu acho que o aprisionamento, infelizmente, quer dizer, felizmente, porque eu detesto prisão, então ele não é a resposta para essa epidemia. E por que eu fico falando, né, em epidemia?
Porque em 2020 nós tivemos mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher. E esses 105 mil, esses números de 105 mil, só pelo Disque 100 e o Disque 180. Afora todas as outras mulheres que são vítimas e que não registram, que não ligam, que não fazem, não tomam as providências, né, ou, enfim, jurídicas, não noticiam. Então, a subnotificação também é muito grande, e pensar nesse número em um único ano de violências contra as mulheres registrados é assustador, é um número, não é nem, eu diria, de pandemia, não é nem uma epidemia, é um número pandêmico, né? Então, e por isso também muitas convenções, tratados internacionais foram promulgados para a erradicação de violência contra a mulher, porque eles entendem que esse tipo de violência é uma afronta aos direitos humanos. E esses números aqui no Brasil chocam, né? Assim, a cada 2 horas uma mulher é assassinada, a cada 8 minutos uma mulher é estuprada, a cada 2 minutos uma mulher ela é vítima de algum tipo de violência. Então, nós temos um único minuto ali em que as coisas não acontecem. É desesperador imaginar que, enquanto nós estamos falando aqui, muitas mulheres já foram estupradas e muitas mulheres já sofreram algum tipo de violência. Até o final da nossa live aqui, do nosso papo, já vai ter tido mulheres mortas. Então, é inadmissível, né? É uma doença mesmo, e essa doença é o machismo. Uma fala da Lu foi muito importante, porque nós romantizamos muito, né? Essa cultura machista, ela é tão poderosa porque ela faz com que a gente romantize esse tipo de violência. Então, o homem, ele é porque ele me ama muito, é porque ele tem muito cuidado, é porque é muita preocupação, é muito ciúme. Então, a gente aprende a entender esse tipo de violência como amor, como cuidado, né? E isso faz com que mulheres acabam se sujeitando a inúmeros tipos de violência em nome de um amor muito irreal. E as pessoas que praticam esses tipos de crime, esses homens, como a Lu bem disse, não são psicopatas, não são homens doentes, são homens machistas, né? É simples assim, são homens criados machistas e que simplesmente reproduzem esse machismo entendendo que essas mulheres são objetos, né? Então, não é nome, mas ele deve estar doente. A gente tem a tendência, né, nesse romantismo das coisas, de diminuir a gravidade da situação e de diminuir a responsabilidade do agressor. Enfim, não dá, gente. Mulheres, não diminuamos, não entendamos isso como uma coisa bonitinha, como um romance, porque isso não é. Depois eu vou tentar falar alguns exemplos de casos de adoecimento, né, e de quase enlouquecimento de mulheres que vivem essa situação enlouquecedora de perseguição e, enfim, de todos os outros tipos de violência. Eu falei desses dados todos e falei da epidemia, falei da pandemia, tanto são relevantes que a ONU fez uma agenda, né, a ONU 2030, e ela diz que a equidade de gênero é uma das prioridades para essa agenda de 2030, porque é uma das formas de erradicação de violência contra a mulher, que quanto mais nós tivermos igualdade nos espaços, nas lideranças de poder para fazer política para próprias mulheres, a tendência é que esse número, né, da violência contra a mulher, ele diminua. Bem, deixa eu ver, acho que eu vou falar um pouquinho porque eu acho importante essa criminalização, que eu disse que eu não acredito na prisão, mas acho que a criminalização é importante. Nós tivemos lá como um marco histórico, né, de proteção aos direitos da mulher, a Lei Maria da Penha. Nós tivemos a conduta da importunação sexual, que também foi ali também tem diversos problemas do tipo, enfim, não vou nem entrar nessa esfera, mas também apresenta ali, mas também é visto como uma crescente nessa proteção. As condutas de tornarem ações públicas incondicionadas os crimes sexuais de estupro, né, de atentado violento ao pudor e não mais condicionados à representação. Todo esse arcabouço que foi uma crescente, ele reflete, sim, uma proteção, e o feminicídio. E à época, eu me lembro que foi uma discussão muito grande, mas espera, já tem homicídio qualificado, a gente consegue inserir isso, por que a gente tem que criar mais um tipo, né? Eu sou super partidária de direito penal mínimo, né? Não estou aqui para defender criminalização de nenhum tipo de conduta, mas o direito penal sempre nos ensinou que para que ele serve? Para atuar em casos em que as maiores violações contra bens jurídicos muito relevantes. Então, uma violação muito grave contra um bem jurídico extremamente relevante,
ali as outras áreas do direito não funcionaram, precisa da intervenção do direito penal. E é isso, já se entendeu que o crime contra a mulher é um crime que viola direitos humanos, já se coloca isso em agendas prioritárias da ONU, tem vários tratados e pactos internacionais estabelecendo a importância da erradicação da violência contra a mulher. Então, se estabeleceu que esse bem jurídico é extremamente relevante. E nós já entendemos também que as outras áreas do direito não foram eficazes nessa proteção. Então, se fez, sim, muito importante a criminalização dessas condutas para tentar conseguir minimizar, né, esse índice tão absurdo de violência. Então, embora seja contrária à criminalização, né, a torta e a direita, mas nesse caso eu entendo que sim, faz parte desse arcabouço de proteção e faz parte porque ele se enquadra exatamente no que o direito penal prevê. As outras instâncias não se mostraram suficientes até hoje nessa proteção, tanto que nós temos esses dados, e o bem jurídico é extremamente relevante, então aqui precisa sim da atuação do direito penal. E ainda, infelizmente, insuficiente, né? Triste, mas muito insuficiente. Eu queria trazer aqui algumas problemáticas pensando no âmbito disso tudo, no âmbito da violência em casa, da violência doméstica, né? É muito maluco a gente estar falando aqui que o grande índice acontece nos rompimentos, né, nos términos de relacionamentos, mas também acontece com pessoas que são casadas, né? E eu tenho casos, é assustador como o companheiro, o marido, consegue promover essa prática contra a esposa. Né, e é isso, é em nome desse ciúme, é em nome desse amor, né, incontrolável. Vou trazer aqui um episódio de um marido que ficava, essa esposa ia para algum lugar com as amigas, avisava, ele estava sempre nesses lugares, escondido, atrás de postes, atrás de muros, sempre assim, tô te vigiando, e fazia questão de que ela visse, era um escondido mais ou menos, porque ela tinha que ter ciência de que ele estava ali a todo tempo nesse tipo de controle. Infinidade de ligações por dia, de mensagens por dia. Ela entendeu que aquilo era violento quando, numa viagem, ela teve um surto e achando que ele ia chegar. Assim, não, ele vai chegar, ele vai matar todo mundo aqui, ele vai chegar, e você está ficando louca, assim, ele não vai chegar. Né? Essa é uma viagem só de mulheres, ele não vai vir aqui, ele não tem nenhum endereço. Mas ela entende, aí ali foi, nossa, de fato eu tô ficando, ele está me adoecendo, ele está me enlouquecendo, e ela passou mal a noite inteira, porque não encontrava paz para estar naquele espaço, sem acreditar que ele chegaria ali intervindo, que poderia, enfim, não sabia o que aconteceria com aquela chegada. E isso por um marido, não o único, esse eu só trouxe um exemplo, mas isso acontece muito também em casos, não são raros, mas em relacionamentos que ainda estão acontecendo. E aí, como é que essas mulheres, quando elas tentam sair disso e vão registrar a ocorrência, e aí o professor André falou bem como é que a gente vai entender o que é reiteração, né, nessas condutas para perseguição, para poder configurar? Como é que a gente enquadra? Porque o artigo 147A, ele revogou a contravenção penal do artigo 65, que também previa ali algo parecido, que era de perturbação à tranquilidade. Então, quando você vai registrar o boletim, como é que você comprova que é reiterado, de modo a fazer com que conste ali a informação, porque se o outro foi revogado e você registra uma única vez, em tese, teve abolício crime, eles não têm crime para registrar. Então, aquela mulher pode passar por aquilo muitas vezes, não, e, senhora, mas eu resolvi registrar agora. E aí vai ficar muito na mão da autoridade policial, olha, mas assim, uma vez, desculpa, não configura esse crime, o que configurava foi revogado, então a senhora vai ter que voltar para casa. Né? E aí ela, é isso, será que precisa de mais de um boletim de ocorrência? As narrativas serão suficientes para fazer com que isso ande, para que seja configurada a perturbação? São ainda, enfim, a gente ainda não sabe quais lacunas, né, nós vamos encontrar, mas essas de mulheres que já vivem isso e que tentam iniciar isso numa primeira oportunidade, vai ser problemática. E por que eu estou dizendo que eu estou vendo isso? Por dois casos de situações semelhantes que tiveram desfechos muito diferentes agora a partir dessa revogação. Em um caso, a juíza recebeu a denúncia, ela entendeu que o Ministério Público alegou e a juíza ratificou ali, entendendo de fato que aquela prática
por mais de uma vez, de acordo com o que havia sido narrado, era sim reiterada, e que ela iria sim aceitar na nova lei, embora os fatos fossem anteriores, mas claro, estabelecendo o teto máximo da pena anterior, porque não dá para ser uma novatio legis impégios, então não dá para poder usar a pena maior, mas sim a capitulação, porque há uma continuidade no crime, né? Não é que ele aboliu aquela conduta como se fosse um crime, e é um erro entender-se que, olha, então o artigo foi revogado, então essa prática não é mais considerada crime. Não, ela é considerada crime, é que houve um aprimoramento aqui e se inseriram algumas circunstâncias, mas ela continua sendo tida como criminosa, e antes de contravenção, agora ela passou a ser considerada crime de tão grave que é. Então, essa juíza, acho que de forma muito prudente, acabou recebendo a denúncia e ali entendendo essa continuidade, essa permanência da conduta que foi enquadrada na nova lei, mas, claro, já dizendo desde o início que se houvesse condenação, a pena ficaria estabelecida com base no crime anterior. E já em outra vara, num outro caso, a juíza entendeu que não, que houve de fato a revogação do artigo, que não enquadrava-se ali naquela hipótese da reiteração, porque não tinham maiores elementos para comprovar a reiteração, e que aquilo, portanto, o artigo 65 havia sido revogado, então ela não poderia dar prosseguimento, e aí rejeitou a denúncia. Então, veja, e isso aconteceu em 2 casos, assim, em 2 semanas diferentes, né, e fatos ocorridos sobre a égide da Lei 65 da Lei de Contravenções, e que agora foram para análise, e eu lidando ali com 2 decisões diferentes, isso vai acontecer muito, né? Assim como vai acontecer o problema da representação, como nós tivemos no estelionato com a lei anticrime, vão intimar as pessoas já com o que está acontecendo para poder prestar representação. Tem entendimentos no STJ já de que, olha, tem que fornecer até o trânsito em julgado, de qualquer forma tem que ser oferecida a representação. Um outro entendimento, se tiver oferecimento de denúncia, não precisa mais, porque já é um ato jurídico perfeito. Então, nós vamos ter que lidar com muitas nuances aí para aprimorar fora todas as outras ponderações que o André trouxe, nós ainda temos todas essas também para pensar, mas aqui é isso, não diminuindo, ao contrário, louvando a importância desse tipo, porque nós precisamos romper com tudo isso. E é importante também, eu fico aqui falando da importância o tempo todo, porque eu lido muito com mulheres vítimas de violência, então é uma questão muito, muito importante para mim. A gente costuma dizer que as mulheres inseridas nisso, elas estão num ciclo, né? Então, e esse ciclo, em geral, começa com uma ofensa, né? Uma ofensa verbal, e isso tende a ir crescendo, numa crescente. E aí depois, por vezes, é uma violência física. A perseguição, ela entra, né, entre o início ali do fim do início da violência física, ela tenta romper, aí começa a perseguição, aí por vezes ela volta, aí vem o período de lua de mel, que a gente chama também, que faz parte desse ciclo, e aí a pessoa promete, né, tudo de bom, vai ficar tudo bem, tá tudo certo, me perdoa, a mulher volta naquela romantização que a gente aprende desde criança, ficar vendo filme de princesa, que tá tudo certo, que o mundo é lindo assim, que os homens não são violentos, e ela acredita e segue com aquele agressor, e aí aquilo vai se repetindo. Então, a perseguição, ela faz parte desse ciclo, ela é uma das agressões, né, que integram esse ciclo. E o ciclo, ele culmina, ele se encerra com a morte, né, com o feminicídio dessas mulheres. Então, é importantíssimo essas criminalizações anteriores, justamente para que a gente não chegue ao final, para que a gente consiga conscientizar cada vez mais as mulheres de que são vítimas, porque muitas mulheres não se entendem vítimas de violência, né? Então, é muito importante que a gente consiga conscientizar cada vez mais as mulheres quando são, para que se entenda a fase do ciclo que está, para que consiga rompê-lo ali, porque é isso, começa numa agressão física, numa agressão verbal, vamos lá, vamos registrar, vamos entrar com queixa-crime, enfim, a depender de qual crime, e ali enquadrando, por isso a proteção é importante, porque para cada fase, para tentar se interromper, porque na última a gente não vai mais conseguir, porque a mulher já não vai mais ter vida. Eu estou trazendo só aspectos muito dramáticos, gente, mas é porque, de fato, é um drama mesmo, e é muito triste lidar com tudo isso. E eu queria trazer um último caso aqui, antes de terminar, prometo, rapidinho, que esse foi o que mais me assustou.
fui procurada por uma mulher que era esposa de um policial. Então, imaginem o drama dessa mulher, como é que eu registro a ocorrência? Porque, assim, ele vai ser avisado, e ele não era só um policial, ele era sargento. Então, ela falou, ele não é qualquer, ele não é um soldado, ele já está num nível maior, foi condecorado, agora foi homenageado, não sei o quê, e como é que eu vou fazer para registrar? Ela fugiu, ela teve que fugir, ela tinha 3 filhos com ele, ela teve que fugir de casa, e aí ele ficou atrás da família dela, atrás dela, ela teve que mudar de telefone, porque ele assim, ela deixou a profissão, ela era advogada, ele foi, né, minando, não vai trabalhar, agora você vai cuidar das crianças, e então quando pode voltar, não dá mais. E aí ela tenta fazer alguns trabalhos, daí ele tira cartão de crédito, foi tirando. Ela conseguiu chegar na casa da família para ser abrigada com as roupas, assim, trapo, toda rasgada, os filhos todos rasgados, porque ele não deixava ela usar para comprar absolutamente nada, ele não deixava ela se vestir. Então é isso, tem violência patrimonial, são várias violências que foram chegando, e eu não tenho dúvida de que ela seria uma vítima de feminicídio, porque e toda espancada, ela chegou com essa última agressão que fez com que ela saísse, deixou ela com assim, costela quebrada, os filhos com braço quebrado, num nível realmente absurdo. E aí ela foi para casa da família nesse trapo, muito magra, enfim, esconderam ela. A gente conseguiu novas identidades, ela precisou mudar de nome, mudar o nome dos filhos, e ir embora para uma vida longe da família, já sem mais atuação profissional, e acabada, e ele continua até agora indo atrás da família, dizendo que vai encontrá-la, que vai fazer mal, que vai pegá-la, e assim, a família não tem paz, mesmo sabendo que ela tem uma nova identidade, sabendo que ela mudou, que ela não tem paz. Né? Tem uma série, Verônica, que parece que ela é absurda, mas não é. Esse caso, quando eu assisti, eu falei, gente, é muito parecido com o caso da moça que eu atendi. E é isso, assim, ela teve que simplesmente ser outra pessoa, abrir mão dos amigos, claro, ele já tinha feito com que ela ficasse privada disso, mas agora de uma outra forma, ela passou a não mais existir, né, em nenhum nível. Então, nós chegamos, ela é uma morte em vida, como a Lu havia dito lá no início. Então, é importantíssimo, e a cada vez mais que a legislação se aprimore, isso não pleiteando prisão, porque eu não acredito que ela vá funcionar, mas que a gente entenda que a ocupação de mulheres nos espaços de liderança, nos espaços de poder, para que pensem em políticas para as mulheres, para que pensem em formas de minimização de violência contra as mulheres, é imprescindível. E a educação de mães para com seus filhos, de pais para com seus filhos, para que eles não se tornem esses homens que entendam que nós somos objeto e não pessoas, que retirem de mulheres a sua humanidade, é o caminho. Né? Mas esse aprimoramento da legislação, ainda que com essas falhas, é parte desse caminho. Né? A gente vai chegar lá na frente, mas a gente precisa contar ainda, infelizmente, com o direito penal como aliado para conseguirmos, enfim, acabar com essa epidemia de violência contra a mulher. Pronto, parei. Parabéns, Priscila. Eu gosto muito. Dani, desculpe. Por favor. Não, eu queria te interromper, porque a gente tem a presença aqui da professora Mariângela Magalhães Gomes, que mandou uma pergunta. Que demais! Para o André e para a Pri. Né? Então, assim, desculpa interromper, você estava aqui cumprimentando a Pri, eu fui, assim, muito mal educada, mas é que eu estou tão extasiada com a presença da Mari aqui, que... Que honra, que honra. Antes de ler a pergunta da professora Mariângela, eu só queria parabenizar a Priscila e dizer que realmente essa preocupação, não só no direito, mas de empoderamento feminino e de levar a lição sobre a importância da mulher, defesa da mulher, e isso como uma pauta mesmo pública, especialmente para as mais jovens, né? De tomar conhecimento de que essas condutas, uma possibilidade de atuação do Poder Judiciário existe, uma possibilidade de investigação existe nessas situações extremas, então eu acho isso bastante importante, de conscientização mesmo, não só do empoderamento, mas em havendo essas condutas, porque eu não acredito que o direito penal
assim, a tipificação dessa conduta de perseguição vai acabar com a perseguição na prática, né? Mesmo que houvesse uma pena altíssima de prisão. Mas a conscientização, especialmente das mulheres mais novas, de que é possível, sim, em não havendo uma solução social, mas assim, há uma possibilidade, sim, de levar isso ao Poder Judiciário, aos órgãos de investigação. Bom, professora Maria Ângela, é uma honra. Antes da pergunta, eu vou, gente, tá tudo aqui em amigas, né? Mas antes da pergunta da professora Maria Ângela, eu queria, não sei nem se a Pri, principalmente, que atende tantas mulheres assim, porque para mim, qual era uma agonia quando algumas mulheres que eu atendi, que nem chegava nesse nível da violência física, Pri, mas mulheres que às vezes nem tinha tido um relacionamento, né? E fala, gente, mas a pessoa não sai da porta da minha casa, a pessoa não sai da porta da faculdade, a pessoa não sai da porta onde eu vou, a pessoa está lá. A questão disso virar um crime, porque às vezes eu falava, isso que a pessoa está fazendo é um crime. E ela fala, não, mas não é crime. Eu falei, não é porque a gente ainda não legislou sobre isso, mas como que não é crime você tolher a vida da pessoa desse jeito, assim, né? Então, eu vejo que para as vítimas, principalmente quando o stalking, essa prática, ela é constituída de vários elementos e atitudes lícitas, isoladas. Porque é lícito eu posso ficar na porta parada na rua, eu posso entrar nesse bar, eu posso entrar nessa academia, eu posso entrar nesse restaurante. Esses atos isolados, né? Eu recebi uma pessoa que a questão era, o cara começou a mandar todo dia flores. Mandava na casa, depois mandava no trabalho, depois mandava na escola de inglês, depois mandava... Ele está me mandando flores, mas o que ele está querendo dizer é, eu sei onde você está, eu sei onde você entra, eu sei o lugar que você frequenta, né? Então, eu acho que pensando nessas vítimas, Pri, eu acho que tem algo realmente simbólico aí importante da pessoa falar, puxa, eu estou sendo vítima mesmo de um crime, né? Não sei se você concorda, mas acho que para a vítima, por mais que não vai ter prisão, todas essas questões, mas eu estou sendo vítima de um crime, né? Eu concordo muito, porque assim, por mais que a gente entenda por vezes que alguns dispositivos são ineficazes, mas vai adiantar o quê? Se ele vai ser submetido a uma audiência, vai aceitar ali um acordo e não vai, né, no âmbito da Maria da Penha, não, né? Não cabe a transação nem a suspensão. Então, ele, de todo modo, precisa ser processado. Então, também há ali um simbolismo. Mas, para além disso, a conscientização da vítima, de seu estado de vítima, é muito importante, porque essa consciência é o primeiro passo para que muitas mulheres consigam romper alguns ciclos. Porque se ela não se entende vítima, o próximo passo seguinte de rompimento, ele não se faz possível. Né? Eu sempre vou trazendo exemplos porque eu acho que fica mais fácil. Eu tinha uma também de uma esposa com o marido e que ele praticava tortura com ela dentro de casa todos os dias. Quando ela me trouxe, ela ficava gravando, a filha começou a gravar os pais, a rotina dos pais, porque a filha estava ficando também completamente doente. As duas filhas que fazem tratamento psicológico e psiquiátrico, porque estão realmente adoecidas num nível absurdo por ver a convivência daquela família. E era isso, só que ela não, você sofre tortura. Ela falou, mas isso o que ele está fazendo é algum crime? Porque são vários crimes. Porque não, ela falou, nossa, mas eu não achava. Então, é muito importante para a conscientização da vítima se entender como vítima para conseguir dar os passos seguintes. E eu acho que também a criminalização desses dispositivos, né, dessas condutas todas, também são muito importantes porque mostra uma responsabilidade da sociedade como um todo para coibir essas práticas, né? Então, assim, é um compromisso social que nós estamos aqui estabelecendo de que nós não toleramos mais violência contra a mulher. Então, a tipificação dessas condutas para a nossa sociedade é muito importante porque nós não anuímos mais com esse tipo de condutas, né? Então, enfim, concordo muito contigo nesse sentido.
Vou fazer a pergunta da professora Mariângela. Bom, diante da constatação de que a criminalização vai redundar provavelmente numa transação penal ou uma suspensão condicional do processo, como disse o André, a melhor solução seria realmente a criminalização? E eu vou continuar. Em caso positivo, como sustenta a Priscila, estamos admitindo que existem dois direitos penais, ou seja, um que pode levar à efetiva punição pela pena e um outro que, apesar de já sabermos desde logo que não leva à imposição de pena, já que tem, né, a suspensão e a transação, pode levar à proteção da vítima só pela sujeição do acusado ao processo? Daniela, não sei, Dani, quem começa? Pode começar, Caligari, fica à vontade. Bom, antes de mais nada, saudar a querida professora, amiga Mariângela Magalhães Gomes, que eu também tenho um profundo carinho e admiração por ela. Acho que o pai foi professor de todos nós, tá? Um ilustre processualista da USP, que passou por todos os cargos merecidamente. Então, fica meu registro aqui de carinho e admiração pela Mariângela. Eu, lendo a pergunta da Mariângela, me lembrou um pouco do Hassemer, né? No professor da Alemanha, quando falava em direito penal, entre um direito penal de intervenção ou um direito administrativo sancionador. Tá? E passando isso para os estudiosos do direito, que nos últimos anos vem se dedicando a essa divisão, se nós teríamos um direito penal de primeira velocidade, com imposição de pena para os delitos clássicos, e um direito penal de segunda velocidade, onde vai mais ou menos na linha da pergunta da professora Mariângela, onde o sujeito muitas vezes abre mão de provar sua inocência. E aqui, veja, eu não estou dizendo que o perseguidor é ou não culpado, porque ele vai abrir mão numa transação penal do processo, né? Ou até mesmo numa suspensão condicional do processo, e o Estado abre mão de impor a pena, né? Que pode levar justamente a essa pergunta, que nós teríamos, né, uma proteção da vítima só pela sujeição do acusado ao processo. Eu diria que nem seria o processo, seriam a essas medidas que nós poderíamos chamar de medidas de um meio de caminho, né, entre a intervenção propriamente dita de uma imposição de sanção penal, porque, de fato, nós não temos pena. Tá? O sujeito que se submete a uma transação penal ou uma suspensão condicional do processo, ele não é apenado. Por quê? Porque nós temos um direito da culpabilidade, onde nós temos que ter provado por uma sentença condenatória, tá, que transita em julgado, que aquele fato praticado por ele existiu. Então, acho que a pergunta é pertinente, tá? Nós ficamos aqui no meio do caminho, mas talvez seja essa a solução preconizada cada vez mais pelo direito penal, principalmente que nós estamos chegando no caminho da justiça negocial, né, na maioria dos casos. Claro, aqui nós temos violência, né, muitas vezes, então nem se aplicaria, por exemplo, acordos de não persecução penal, mas nós temos essa agora novidade no nosso sistema processual, que cada vez mais nós negociamos acordos para que nós não tenhamos a imposição de uma pena ou de uma sentença penal condenatória. Então, essa seria minha intervenção, e eu só lembrando que em muitos dos casos, porque a Priscila falava que é importante a lei e que ela relata vários casos. Claro que é. O problema é que o próprio governo não se encarrega, muitas vezes, de divulgar. 99% da população sequer sabe que existe esse delito, né? Vai tomar conhecimento, né, muitas vezes, quando for surpreendido por uma intimação para comparecer ou bem à delegacia ou já numa instância judicial. Então, talvez fosse importante uma campanha de conscientização. Importunação é crime, perseguição de mulheres é crime, você pode ser responsável, tá? E isso seria muito bom, porque, claro, existe também um direito penal dissuasório aqui, tá? Que deixaria que muitas pessoas, com o temor, talvez, de essa transação, ou de serem chamados especificamente em juízo para responderem perante, ainda que seja um juizado especial criminal, pelo próprio relato da Priscila, em um dos casos funcionou, tá? E o perseguidor não mais se aproximou da vítima. Então, seriam essas as minhas considerações. Priscila, Luciana, alguém quer fazer algum comentário sobre essa pergunta? Estou pensando ainda na pergunta, deixa eu tentar lembrar porque ela era grande, né? Se realmente a criminalização era positiva, era isso?
Então, eu vejo a forma positiva justamente pela a resposta que eu dei para a Lu. Ela é positiva porque ela faz parte de um sistema de proteção, né? Nós temos visto desde o início, né, da humanidade que as mulheres são muito vítimas. Então, até agora, nós não conseguimos efetivar essa proteção. Então, nós precisamos desenvolver mecanismos, é claro, sem divulgar, nós não vamos conseguir, precisamos de campanhas de conscientização, precisamos de educação em paridade de gênero, a gente precisa de um monte de medidas não penais, isso é evidente, mas faz parte desse pacote também a edição de leis criminalizadoras. Né? Enquanto nós não chegarmos a esse objetivo em que a mulher esteja num patamar de igualdade em relação à humanidade, porque é isso, esse tipo de crime, eles retiram da mulher a sua condição de humanidade. Enquanto nós não estivermos equiparadas a nível de humanidade aos homens, eu vejo sim como positivas essas criminalizações, porque elas fazem parte desse conjunto, desse arcabouço de soluções para conseguir fazer com que se minimize a prática de violência contra as mulheres. Então, vejo sim como positivo, e não só, eu vejo como essencial, infelizmente ainda. Acho que vai chegar um momento em que nós não vamos mais precisar usar o direito penal para isso, mas ainda nós precisamos. Em relação ao direito penal para punir, se nós temos 2 direitos penais, eu sou super contra a punição, porque eu não acredito nela da forma como ela é posta aqui, né? Eu lido também diariamente muito com a população privada de liberdade e tudo que não faz bem, tudo que não humaniza, tudo que não há de bom está dentro da prisão, né? Então, a forma como a nossa punição é posta aqui, eu acho abominável e não acredito nela. Não, ela não cumpre uma função, ao contrário, ela cumpre, na verdade, mas uma função extremamente negativa e deletéria. Então, a questão não é a punição em si, eu acho que é muito... E também não é só a sujeição da pessoa a um processo, é muito essa estrutura, uma coisa não dá para ser divorciada da outra. Se nós não olharmos isso como um sistema, como um mecanismo para chegar num determinado fim, aí as coisas ficam muito isoladas. Então, então vai ter punição, faz sentido, não tem punição, não faz sentido. Eu acho que é isso. A análise que tem que ser feita nesses casos de violência contra a mulher é uma análise de um sistema de proteção. E dentro desse sistema de proteção, a criminalização faz sentido. Obrigada. Para a gente caminhar já para o nosso encerramento... Eu até levantei a mão. Ai, gente, desculpa. Não. É que, assim, como eu tô me valendo aqui da prerrogativa, assim, de ser presidente da comissão. Deixa eu abaixar agora a minha mão. Eu queria só fazer uma observação rápida. Claro. Obviamente, eu não vou discordar que a perseguição é um crime que tem como vítimas primordiais as mulheres, né? Mas eu vou trazer para vocês um exemplo de um caso de stalking que aconteceu no meu escritório, que nós auxiliamos, né, a vítima, e a vítima era um homem. E esse stalking ocorreu no ano passado, mais precisamente no dia 31 de dezembro, véspera do Réveillon. Da mesma forma que a Lu e a Priscila e o André colocaram, foi num caso em que houve rompimento do relacionamento. A moça não se conformava com o rompimento do relacionamento, porque ela estava contando que passaria a festa de Réveillon com o namorado. O namorado ia se reunir com a família num sítio em Indaiatuba, e ele a dispensou, porque ele não queria que ela passasse a virada do ano com a família dele, porque eles não continuariam aquele relacionamento. E ela tinha planos para passar a festa do Ano Novo com a família, no sítio do namorado. Não se conformando com isso, ela se postou na frente da porteira lá desse sítio, das 5 da tarde até 2 horas da manhã, e dizer que não ia embora. E começou a aterrorizar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e todo mundo tentando convencer, a família inteira tentando convencer a moça a ir embora. Ela dizia que não queria ir embora, que ela não ia embora, porque ele tinha prometido que ia passar um Réveillon com ela, e que ela tinha dado presentes para ele, que ela queria os presentes de volta. Gente, ela aterrorizou não só o namorado, como a família inteira. E até que convenceram ela de ir embora, mas antes disso, ela simplesmente cortou a luz
da casa. Ela foi até o interruptor, juro, eles passaram a virada do Ano Novo sem energia. E quando foram ver, ela que tinha cortado a luz. Vejam o nível de insanidade dessa mulher. E ela passou a perseguir não só ele, como a família inteira, mandando mensagens para o sobrinho de 10 anos, falando o seu tio é um psicopata, é um louco, uma criança de 10 anos. Mandando mensagens para o pai, para a mãe, indo até a porteira do sítio durante dias e dias seguidos. Ela transformou não só a família desse rapaz no inferno, como da família inteira no inferno. E, na época, nós fizemos uma notificação para que ela, né, cessasse essas práticas de perseguição, e ela não aconteceu nada. Fizemos um boletim de ocorrência por perturbação, mas, assim, tudo muito difícil, né? E a perseguição, ela era física, ela era virtual, porque ela mandava mensagens não só para o rapaz, mas para pessoas do trabalho dele, para os familiares, para os irmãos. Ela marcou consulta no consultório da prima dele, que é dentista, porque ela começou a fazer uma perseguição em torno de todos os familiares. Então, foi uma coisa que não só perturbou o ex-namorado, mas a família também. Então, uma coisa, gente, que é inexplicável o nível de tormento psicológico que a perseguição causa na pessoa, né? E eu acredito, eu estou contando toda essa história porque, no final das contas, o que nós conseguimos? Nós obtivemos uma medida de proteção que envolvia não só o rapaz, mas toda a família. Ela não podia se aproximar dele fisicamente, não podia mandar mensagem de WhatsApp e não podia mandar mensagens e se comunicar com nenhum familiar e amigo. A juíza estendeu, a gente conseguiu uma medida protetiva primeiro em relação a ele, e aí, como ela não parava e começava a mandar mensagens, inclusive, para os familiares, nós conseguimos estender isso para os familiares. E, finalmente, isso acabou, né? Então, eu acho que, mais do que prisão, né, essas medidas protetivas são essenciais, elementares, e infelizmente não existe nenhuma previsão específica para isso, né? Você pode fazer, de repente, numa relação doméstica, ou mesmo de relacionamento pessoal entre a vítima e o perseguidor. Acho que dá para conseguir uma extensão da Lei Maria da Penha, mas isso tudo, né, precisa enfim, precisa ter uma interpretação do juiz em relação a isso. Ou uma medida protetiva mesmo do Código de Processo Penal, mas eu acho que deveria, porque a medida protetiva, ela acho que a grande proteção da vítima do stalking, né? Muito mais do que prisão e qualquer outra medida mais drástica. Então, eu só queria dar esse exemplo de que agora meu cachorro começou a latir. Maravilha. Eu queria dar esse exemplo de um stalking em que a vítima é um homem, né? Acho que é exceção de fato, mas o quanto ele pode ser perturbador, não só para a vítima, mas também para quem está ao redor, né, da própria vítima. Não, ótimo. Desculpa, cortei a nossa mediadora. Não, Luciana, por favor. Mas é muito comum, Dani, nos casos de stalking, é isso, o perseguidor, ou a perseguidora, porque tem também, é minoria, mas tem, né? Não se contenta, porque a questão é mostrar esse poder, né? Olha o quanto eu realmente vou te atrapalhar. Então, os casos que a gente estuda, começa com a família, se tem filhos, pai, mãe, vizinho, às vezes usa até animal de estimação, né? Tipo, então, tudo para mostrar, né? Porque a intenção é subjugar ao máximo possível aquela vítima, né? E tem uma pergunta aqui, gente, eu não queria deixar sem resposta também, que apareceu aqui. Vocês viram? Tipo, como fazer provas de perseguição? Eu ia encerrar abrindo um espaço para cada um de vocês, se quiserem fazer algum apontamento final, e justamente terminar respondendo essa pergunta do Estevão de Oliveira, que nos perguntou como fazer provas de perseguição. E aí eu acho interessante que, como a gente está tratando até do cível também, do criminal, a gente ter um panorama em relação a isso, já que a gente falou da dificuldade de provas de probatória. Então, se você quiser começar, Luciana, já que você já tinha visto a pergunta também. Tá bom. Bom, mas então vou fazer o finalzinho aqui também, porque eu acho que o que eu queria deixar, e o que eu sempre, o meu objetivo, acho que maior, quando comecei a estudar e escrevi sobre isso,
é dar conhecimento dessa prática cruel, horrorosa, inaceitável, né? Isso que eu volto a falar, as pessoas que eu atendi, delas poderem falar, não, eu estou sendo vítima de algo, como disse a Priscila, que a sociedade realmente reprova, porque eu vi as vítimas muito perdidas, assim, o porquê que, né, tipo, porque não tem um porquê que você está passando por isso, não tem, você caiu na mão desse maluco, entre aspas, aí, porque não é maluco, né? Você está na mão, na verdade, de uma pessoa que está traçando uma estratégia. Os casos lá fora de estudo de stalking, tem muitos casos que mostram como os perseguidores, ele precisa de tempo para traçar uma estratégia. Muitos começam, tem uma relação também de virar esse perseguidor em momento de muito ócio. Está desempregado, enfim, a vida já não está muito boa ali, ainda vem e tem um rompimento, ou uma tentativa de conquista de alguém que não deu certo, né? Não consegui conquistar. Eu atendi muitas mulheres que nem relacionamento chegaram a ter, mas esses homens queriam ter alguma coisa e o fato delas não quererem começou a perseguição. E tem muitos casos lá fora de estudo onde o stalker acabou, inclusive, depois perdendo emprego, porque passa tanto tempo traçando estratégia, né? Então, o que eu queria principalmente é que as mulheres, as meninas que passam por isso soubessem que estão sendo vítimas de uma estratégia perniciosa, de uma prática perniciosa, e é isso, a sociedade, ainda a gente vai lá e fala que agora é crime, a gente não aceita, né? Acho importante para a vítima, sabe? Saber isso. Sim. E aí um pouquinho da sua pergunta, Estevam, das provas, depende muito, claro, de como essa perseguição acontece. Uma das coisas que eu falava para as mulheres, porque quando ela começa, por exemplo, virtual, né, por meio de rede, Facebook, muitas meninas, mulheres que eu atendia, no desespero, elas começavam a apagar tudo, né? Você bloqueia a pessoa, então aí já se perde prova. Então, um pouco de frieza, acho, às vezes falava, printa, tira foto, tudo que você puder para mostrar, né? Uma coisa que eu sempre falei, principalmente no caso das mulheres que são vítimas, é isso, porque a gente não basta ser vítima, a gente ainda tem vergonha de ser vítima, a gente se sente culpada por ser vítima, né? E eu sempre falei de montar uma rede de proteção, porque a primeira pergunta que eu fazia era, geralmente quem mais está sabendo que está passando por isso? Quem mais sabe que você está sendo perseguida? E a resposta geralmente é ninguém, né? Não contei. Então, vamos montar essa rede. Conta para as pessoas com quem você mora, pai, mãe, irmãos, parente, amigos. Eu atendi uma pessoa que era perseguida por um vizinho no prédio. Ela entrava em casa, ele queria sair com ela. Ela entrava, ele tocava o interfone. Eu vi que você chegou. Você falou que você não podia sair comigo hoje porque você ia trabalhar, mas eu vi que você chegou agora, né? Aí, se ela não saía, ele ligava. Por que você não saiu hoje? Você está aí, né? Então, eu falei, mas quem mais sabe no prédio que está passando por isso? O dia que ela me ligou, que ela conseguiu o meu telefone, o primeiro contato com ela foi isso. Eu escutava ele tocando campainha e batendo na porta, e ela escondida falando, doutora, me passaram o seu telefone, porque agora o vizinho está aqui na porta, né? Bom, é isso. Cadê o porteiro? Avisa o porteiro, vamos avisar o síndico, vamos chamar o síndico, vamos, né? Ela conseguiu depois chamar o condomínio lá. Esse resolveu nesse constrangimento, sabe? Quando o prédio ali, aquela comunidade se juntou e falou, então, isso aí não vai mais ter, né? Caso de uma menina que eu atendi, que aconteceu. Ela fez uma viagem, vou contar mais uns casinhos aqui, para você ver que não tem nem a violência física. Ela fez uma viagem para o norte do país, ela é de São Paulo. Ela conheceu, fez um grupo lá da viagem, todo mundo, né, troca telefone, WhatsApp, Facebook. Ela voltou e o cara começou a mandar mensagem pelo Facebook, compartilhar foto. Ai, que saudades, que saudades. Ela falou, nossa, essa saudade está ficando meio esquisita, né? Tipo...
Ah, saudades do que a gente viveu. Eu falei, mas a gente só viajou juntos ali, né? Aí ele começou a mandar mensagem, ela bloqueou, ele começou a achar as amigas em comum, pede para ela me adicionar de novo, tô com saudades dela, quero falar com ela, conseguiu o telefone, não é bom. Um dia ela foi entrar na faculdade para ter aula, ele estava dentro da sala de aula. Ele despencou lá do norte para São Paulo e ele estava dentro da sala de aula. Foi nessa hora também que ela me achou, ela conseguiu, foi para a diretora da faculdade, aquela comunidade ali da faculdade também se uniu para protegê-la. E ele tentou voltar algumas vezes, mas já tinha uma proteção ali. Falei, não, aqui você não entra mais. Fez BO, fez tudo, mas essa rede de proteção ajudou muito. E eu vejo muito que as mulheres, a gente fica tão envergonhada de passar por isso, tão culpada, que a gente não fala com ninguém. Então as provas, Estevão, tem isso. Se for algo frieza na hora, se for algo que é pelo celular, por algo que você consiga, né? Se for algo ali da rua, mas falar para as pessoas, né? Mostrar. Uma das meninas eu falei, fala para o porteiro, porque o cara ficava na porta. Falei, avisa o porteiro que esse cara está te perseguindo, põe uma foto dele, né? Então, tá aí, tinha uma testemunha, esse porteiro também falou, realmente, esse cara tá aqui todo dia parado na porta, né? Então, eu acho muito importante essa rede que ajuda também, acho que a fazer prova, mas sobre prova, sim, os criminalistas falam melhor. Esse muito exemplo obrigada. que a Lu... Desculpa. Não, por favor. Esse exemplo que a Lu trouxe de condomínio, eu também, exatamente, eles têm um registro de ocorrência, né? Então, assim, todo condomínio tem um registro de ocorrência. Se a importunação, se a perseguição se der nesse ambiente, a pessoa pode, né, quem estiver ali, vai conseguir fazer esse registro, é um documento, é prova documental, né? Para além da testemunhal, as pessoas que presenciaram, é importante, onde você estiver, se tiver registros, que esses registros sejam feitos, né? Importantíssimo, é isso. Foto, gravação, tentem o máximo de informações possíveis, porque isso é utilizado. E um caso, eu trabalho muito também com parlamentares, e, gente, mulheres parlamentares sofrem um nível de violência, assim, assustador. E muitas, claro, praticadas aí sob o manto da internet, em que a pessoa acha que não vai ser descoberta. Nesses casos, é muito importante exatamente a frieza, para que não se apaguem esses tweets, esses posts, né? Porque a gente consegue entrar com pedido de ação, de uma produção de prova antecipada, numa cautelar, pedindo ali para que sejam fornecidos os dados Facebook, Twitter, Instagram, dos CPFs daquelas pessoas, para que a gente consiga, a partir de então, adotar ali as medidas que forem cabíveis, né? Entrar com as medidas criminais, enfim, se tiver alguma questão de dano, aí, mas é importante que se tenha ali esse arquivo para que se possa pedir para esses provedores, para que eles forneçam esses dados, essas informações, e aí você poder usar para finalidade, enfim, várias finalidades que se pode ter. Que mais? A gente usa muito, gente, mulheres usam muitas gravações, esses casos de perseguição de internet, por exemplo, de parlamentares, são pessoas, assim como a Lu disse, que não tem nenhum relacionamento, não tem rompimento, não tem relacionamento, e detalhe, não é nem se conhecem, são pessoas que perseguem as outras porque não concorda com a ideologia, com a ideia, enfim, e aí começa uma perseguição. Tem um caso de uma parlamentar que é uma perseguição violentíssima, porque discorda, enfim, e isso, não precisa nem sequer conhecer, né? Então, nós temos isso em todas as esferas, né, gente? É importante que se saiba isso, mulheres são muito vítimas, homens, é claro, também são, mas um número muito inferior, e é muito importante, como a Lu disse, a conscientização disso, não é nem um pouco vergonha ser vítima de um crime, né? Ao contrário, e é muito importante que se entendam vítimas, as mulheres, para que a gente consiga romper essa epidemia, né, que essa violência traz. É isso, e eu agradeço, já que é para finalizar, agradeço muito a Dani por esse convite, agradeço muito e parabenizo por trazer esse assunto, porque é isso, quanto mais a gente falar, mais pessoas conseguem se identificar, mais conseguem se propagar essas ideias, esses assuntos, para que a gente consiga caminhar
aí de forma educacional e não, né, penalizadora, buscando dentro desse sistema de proteção, erradicação da violência contra a mulher e a equidade de gênero. Obrigada. Eu que agradeço, Priscila. Calegari, suas considerações e a pergunta sobre provas, por favor. Bom, rapidamente, porque as mulheres falam demais, né? Todas. Aí eu fiquei prejudicado aqui, quase sendo stalkeado pelas considerações de todas. Não, Dani? Não, doutor Calegari, não, a gente passa por isso há muito tempo. Depois eu vou brigar. A gente está sabendo, a gente sabe o que está aí. Eu incomodo bastante a Dani. Ela, se é print de tela, me denuncia, certamente. Não, mas deixando as brincadeiras de lado, que o assunto é bem sério. Como fazer a prova? Bom, todos aqui já disseram, todas já disseram, que me parece que não há muita dificuldade da prova em si, ainda que haja o impedimento legal da obtenção de prova pela quebra de sigilo fiscal, telemático ou telefônico, não haveria muito problema, porque na maioria das vezes que nós estamos vendo nesses delitos é que eles são praticados via Facebook, Instagram, correio eletrônico, mensagens de WhatsApp, enfim. Então, me parece, ou até câmeras de vídeo, evidentemente, quando foi dito pela própria Priscila e pela Luciana, é fácil de obter, porque essas imagens ficam gravadas, então não haveria muita dificuldade probatória. Emendando isso com outra questão que a Priscila havia referido, eu acho que era sobre a continuidade delitiva, ou a reiteração, melhor, eu diria o seguinte, eu acho, aqui discordando um pouco, que nem é o boletim de ocorrência que faz prova da reiteração, porque se num próprio print de tela, ou numa ata notarial, por exemplo, extraída do telefone celular, o sujeito perseguidor vem fazendo isso há mais de um mês, ou há mais de 2 semanas, e isso vai ficar estampado na ata notarial, que foi lá no dia 5 do mês, no dia 6, no dia 7, no dia 8, no dia 9, e assim sucessivamente, mais as imagens do Facebook, mais do Instagram, mais outras mensagens, a reiteração, para mim, já está clara. Aqui parece que o juízo de adequação típica seria de uma forma de interpretação taxativa, propriamente dito, porque tem a reiteração. E lembrei, porque eu gosto muito da parte técnica penal, de um último detalhe, quando a gente fala que houve a revogação do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais e as condutas começaram lá. Nós podemos pensar aqui na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, porque se trata de crime continuado, e aqui a lei mais grave pode ter aplicação. Então, não vi nada escrito, não vi nenhum comentador falando sobre isso, mas existe súmula nesse sentido. Então, é possível que, ainda que o delito tenha iniciado sob a vigência de uma lei, como se trata de crime continuado e que a lei seja mais grave, possa, sim, ser aplicado a nova lei, ainda que seja uma novatio legis impégios. Essas seriam as considerações finais. Eu renovo os meus agradecimentos à nossa querida presidente, agora a Daniela Mediolaro, que é da Comissão Especial, e a minha sempre querida Daniele Galvão, que eu incomodo milhares de vezes, mas não é stalking ainda. Não é stalking, porque primeiro é consentido e depois não tem nada de perseguição, a conversa é sempre ótima. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, chamo de vocês, vou chamar de senhores, porque dispenso como a Priscila as formalidades, estamos entre amigos. Gostaria de agradecer a todo mundo da nossa audiência, que esteve aqui, que fez as perguntas, que nos acompanhou nos debates. Parabenizar de novo a Daniela Mediolaro pela escolha novamente do tema, pela iniciativa de fazer esse debate, e não só por isso, mas sempre pensar em mesas com paridade de gênero. Neste caso, Calegari, você está em um evento, um dos poucos raros e pouquíssimos eventos do Brasil que os homens são minoria. Portanto, agora você está entendendo como geralmente as mulheres se sentem na minoria. Mas também feitas as brincadeiras, mas parabéns, Daniela, por essa preocupação sempre constante
e diária, mais do que constante, diária. Então, eu devolvo a palavra para a minha presidente, agradeço por ter sido convidada para ser mediadora desse debate tão enriquecedor. Muito boa noite a todo mundo. Gente, eu que agradeço a presença de vocês, foi maravilhoso. Sempre bom ouvi-los e ouvi-las. Mas é isso, André. Sob a minha presidência, nós sempre seremos maioria. Não, brincadeira, a gente sempre procura equilibrar e trazer a representatividade, não só de gênero, mas também de raça, porque é isso, 2030 está aí, né, gente? Faltam só 9 anos e estamos ainda longe, né, do ideal, né, que foi projetado pela ONU em 2015. Então, mais uma vez, agradecendo a vocês pelas brilhantes considerações, por esse aprendizado e agradecendo especialmente a nossa audiência, que foi muito boa para uma noite fria de maio. Eu queria me despedir e desejar a todos uma boa noite. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Dani, por mediar, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Prazer. Tchau, gente. Até mais. Valeu, viu?